boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse diálogo, a essa nova oportunidade em que por mais uma vez eu terei a enorme honra de dialogar com um querido amigo e já é a segunda vez que eu dialogo com ele, inclusive a gente deixou marcado isso desde a outra oportunidade em que falamos do dano temporal e agora falaremos sobre o dano médico e o dano hospitalar. Eu e o professor Maurílio Casas Maia estamos aguardando aqui o professor Maurílio entrar. Oi, Anne, obrigado pela presença, um beijo. Estamos aguardando o professor Maurílio Casas Maia entrar aqui para que a gente possa começar o nosso agradável diálogo. Enquanto ele não vem, enquanto as coisas não acontecem, eu fico aqui com os senhores e desde já mando uma mensagem de tranquilidade. Espero que estejam todos bem em casa e que aquele que pode e que puder efetivamente permaneça em casa, dado esse momento tão sério, né? Tão complicado, tão difícil, em que nós todos nos colocamos a nos reinventar, em que o professor Maurílio Casas acabou de entrar. Vamos trazê-lo aqui. Meu querido amigo, professor Maurílio Casas Maia, seja muito bem-vindo, meu irmão. Estamos aguardando você se conectar. E aí, meu querido, como está você? Tudo jóia? Mais uma vez, uma honra, tá, viu? Que é isso, rapaz, a honra é toda minha. Eu só tenho a aprender com você. A gente está aqui cada vez mais aprendendo e enriquecendo mais esse conhecimento, que eu nem acho que é tudo isso, mas que vocês me dão uma oportunidade de que a gente possa aprender cada vez mais. E acho que o grande lance aqui é a gente aprender, não é verdade, meu irmão? Exatamente, professor. E quero dizer que fico muito feliz de reencontrá-lo novamente num bate-papo desse. Realmente é um momento que se faz amizades assim, pela internet e pelo WhatsApp, né? E a gente tem construído assim também, e trazendo debates que nós acreditamos que serão úteis aos nossos amigos, aos nossos alunos, para a gente mesmo. Né, meu amigo Diego, que também é um grande professor aqui do nosso estado, voltado para direito constitucional, dando alô para ele também. Diego Cavalcante, grande cara, gosto muito dele. Foi meu aluno, inclusive. Olha E é aí, um grandioso, professores. é um grandioso mestre em Direito Constitucional. Muito bom. Salvo o melhor juízo, Maurílio, ele é vice-presidente da Comissão de Estudos de Direito Constitucional, junto com o professor Carlos Alberto. Ele e o professor Carlos Alberto que tocam a comissão da OAB de Direito Constitucional. Grandioso time, meu amigo. Muito bacana e feliz também por ajudar a nossa OAB aqui nesse encontro, a multiplicar conhecimento, né? Sua comissão. Quem sabe no futuro a gente tem um tempo de encaixar também um momento. Quando for possível encontrar os amigos, eu quero participar com vocês também. Ô, meu irmão, nossa comissão, né? Instituições irmãs e tem muito aprendizado a trocar. Claro. A própria questão estratégica, advogados defendem vulneráveis também, fomentam precedentes, e a gente precisa realmente se unir nesses bate-papos como professores, mas também aproximar a advocacia e a defensoria pública. Eu também conto com você para isso, meu amigo. Ô, meu irmão, será um enorme prazer. Afinal de contas, eu acho que a integração faz bem a todo mundo. E desses diálogos, eu tenho certeza que sairão as construções das teses interessantes que logo nós nos depararemos aí nos tribunais, a partir desses debates. Isso é extremamente interessante. Mais cedo tive a oportunidade de conversar com o Pablito, com o Pablo Stouza, e ele falava exatamente sobre isso, que ele inclusive tinha uma live hoje com o pessoal do Paraná, da OAB, e ele dizia que era exatamente dessa toada. Quem faz a jurisprudência são vocês, quem cria tese são vocês, são os advogados, são os defensores. Eu recepciono ou não a tese, mas vocês quem criam. E a criação vem muito desses debates, muito dessas trocas, muito dessa possibilidade de pensar o direito de forma aberta, né, de forma ampla. E aí, certamente, Diego, não vai embora, fica aqui, porque a gente vai falar de alguma coisa que é extremamente interessante. Hoje o nosso tema, não é, professor? É o dano médico e o dano hospitalar, só que a gente pode abrir esse tema de forma muito ampla e assim, para não fugir da máxima, eu sempre começo meu discurso a partir da interpretação do texto constitucional. Mas vá-se embora, a palavra é sua. Meu amigo, eu quero lhe contar até uma questão
Nosso encontro anterior foi sobre dano temporal, né? Perfeito. Perfeito. E ontem, o juiz lá de Santa Catarina, nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa, que já Certo. esteve em Manaus, inclusive, várias vezes, numa delas para tratar sobre dano temporal, ele fez uma live com o nosso amigo Vitor Gunglinski, que também tem texto sobre juro produtivo, dano temporal, e Perfeito. conversaram lá, inclusive, como o Alexandre é juiz, é que ele mencionou que ele tem realmente uma abertura e tem leitura e conhecimento da tese, mas as petições dos advogados, dos defensores, não chegam com requerimento expresso sobre o dano temporal autônomo. Chegam com é o que você falou no último encontro. Chegam narrando a perda de tempo, mas o requerimento vem como dano moral, não se comuna. Isso. Então, a ousadia da técnica precisa chegar dos colegas, né? Acho que o medo, professor, é exatamente o medo do insucesso. Pablo Stosur falou isso há muito pouco tempo, exatamente assim, que quando ele faz a análise do dano existencial, e aí ele fala do dano temporal efetivamente, ele chega a reconhecer, entretanto, não concede porque não foi o objeto do pedido, e ele está amarrado como magistrado também, ele não pode decidir fora daquilo que é pedido, e, portanto, não poderia inovar. Mas ele diz que é um dado arrependimento dele, porque ele gostaria muito de reconhecer, até porque a tese do dano temporal é extremamente interessante para a responsabilidade civil e abre precedente, porque se começa a dialogar sobre isso também nos tribunais, e talvez fortifique a ideia dela enquanto circunstância autônoma de reconhecimento da responsabilidade civil, não é, professor? Exatamente, meu amigo. E que legal que esse debate norteou esse tema, né? Estamos seguindo uma tendência e hoje vamos levantar um outro debate, né? E aí eu cito mais uma vez um trabalho meu com o amigo Alexandre Gustavo Borges, lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Ele é do Rio Grande do Sul, mas hoje leciona em Santa Catarina. Nesse trabalho aqui, que é uma obra coletiva publicada pela de Plácido, entre outros textos, com sobre dano temporal, dano existencial, eu trabalho um tema que eu considero importantíssimo para se debater em responsabilidade civil médica, que seria a distinção entre o dano hospitalar e o dano médico. Óbvio que a gente precisa fazer aquela introdução, como você disse, não abrir tanto, mas a gente precisa funilar para esclarecer alguns estudantes que se encontram aqui, né? Responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, sabe-se que a regra no Código de Defesa do Consumidor é responsabilidade objetiva. E óbvio que eu não estou falando isso para você, meu amigo, que é fera e craque nessa área, mas Que para é os isso, alunos da professor, eu estou pessoa. aqui para aprender. Então, sendo a responsabilidade objetiva a regra, nós sabemos, por via de consequência, que não se debate a culpa. E o que tem acontecido? Na prática, uma ação proposta contra o hospital, em princípio, teria como pano de fundo o debate sobre a responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa. Por outro lado, se for questionada a ação do médico, enquanto profissional liberal, cuja responsabilidade é prevista no artigo 14, parágrafo 4º, né, citando aqui, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, é a clássica distinção da responsabilidade do profissional liberal lá dentro do Código de Defesa do Consumidor. E esse é o ponto. Parece muito claro, parece muito simples que a pessoa jurídica fornecedora de serviço hospitalar responderá objetivamente e que, por outro lado, o médico, o profissional liberal, responderia subjetivamente. Só que a gente sabe, não é, meu amigo, nem tudo no direito é tão claro quanto nós queríamos. Então, se nós pesquisarmos com acuidade dentro do cenário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem define a interpretação da lei federal, nós vamos perceber que em algumas circunstâncias o STJ afirma que a responsabilidade hospitalar seria subjetiva. Isso causa espanto, né, meu amigo? Porque o código é muito claro, a responsabilidade do fornecedor, o serviço do hospital, no caso, seria objetiva, sem apuração de culpa. Então, como o intérprete da lei federal poderia chegar a essa conclusão? Bem, pesquisei jurisprudência, fui catalogando, e não se explica de modo muito claro por que isso aconteceria. Mas há alguns argumentos de ordem lógica, como, por exemplo, bem, punir o hospital ou o plano de saúde por um ato exclusiva à responsabilidade do médico, ainda que ele não tenha agido com culpa,
caracterizaria transformar o hospital em um segurador universal, caracterizaria transformar a pessoa jurídica fornecedora em um agente que deve responder a todo tipo de dano, independente de nexo e de culpa. Então, por essa linha de raciocínio, o STJ findou, nesses julgados que a gente separou no artigo, por reconhecer uma carga subjetiva na responsabilidade do hospital. Então, eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, porque, como a gente tem comentado até agora, há um aparente conflito com a redação do Código de Defesa do Consumidor, e foi então que, pesquisando e buscando entender, eu encontrei o texto de um catedrático aposentado da USP, Álvaro Vilaça de Azevedo, no qual eu encontro, basicamente, a ideia de uma responsabilidade objetiva mitigada. Uma responsabilidade objetiva, melhor dizendo, impura. Essa é a expressão do Álvaro Vilaça de Azevedo, do professor. Então, responsabilidade objetiva impura. Alguns autores vão chamar, o professor Nelson Fonseca, vão chamar de responsabilidade objetiva mitigada ou de responsabilidade objetiva postergada, como daqui a pouco eu vou trazer essa classificação também. Então, meu amigo, contextualizei o problema. Como poderia um hospital, nossa amiga Anne, Luiz, olá, como poderia um hospital, pessoa jurídica, responder subjetivamente nos termos do CDC? Então, essa é a crise primeira, e eu vou tentar trazer agora a resposta do professor Álvaro Vilaça de Azevedo e como nós encaixamos nessa resposta para explicar como o STJ trouxe a responsabilidade subjetiva para um fornecedor hospitalar. Tudo bem, professor, até isso? Acho que deu para contextualizar para os alunos, para os amigos aí. Estou deixando o senhor ficar bem à vontade para quando eu ter esses meus comentários ácidos e amargos, não seja contaminado a nossa live. Então, exatamente os comentários que enriquecem o nosso senso crítico, né? Então, o que nós encontramos? O que seria essa responsabilidade objetiva impura do professor Álvaro Vilaça de Azevedo? Seria basicamente a ideia de que, em algumas circunstâncias, determinados entes responderiam sim objetivamente, contudo, e esse é o ponto peculiar, contudo, essa responsabilidade objetiva ficaria condicionada à análise da culpa de outro, de um terceiro. Então, a responsabilidade objetiva impura do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, ou chamada de mitigada pelo professor Fernando Antônio Jorge Barcelos, lá da Universidade Federal da Paraíba, ou chamada de responsabilidade objetiva postergada do professor Eduardo Dantas, que é especialista em direito médico. Basicamente, a ideia, veja só, a ideia seria evitar que, em determinados casos, você inserisse, no nosso exemplo, o hospital como segurador universal para todo tipo de dano, independentemente de nexo causal ou de culpa do profissional médico. Então, veja só, se um determinado ato é de responsabilidade do médico, então uma determinada cirurgia, e vamos supor que tenha ocorrido aí um dano natural de uma determinada cirurgia. Por exemplo, imagina a cirurgia de mastectomia, de uma cirurgia para amputar o seio de uma mulher que tem câncer e é o procedimento correto. A retirada do seio é um dano em si? É um dano. Lógico. Mas houve culpa médica? No sentido técnico, não haveria culpa, porque o médico retirou os seios, vamos supor, nesse caso, autorizadamente, nos termos da melhor recomendação médica, então, dano há. Contudo, o médico não laborou com culpa. Foi um dano iatrogênico. Iatrogenia, um dano ocorrido a partir da atividade médica, contudo, esse dano é correto. É um dano que foi necessário, nossa amiga Nádia aí, advogada tributarista, inclusive, contudo, esse dano foi necessário. Era um dano para salvar e manter a vida e a saúde do paciente. Então, veja só, eu posso ter danos na área médica que eles não são indenizáveis. E por que não são indenizáveis? Porque o médico praticou um ato lesivo, mas para preservar outros fatores, outros bens da vida superiores. Então, o médico que autorizadamente age corretamente, ou seja, sem culpa, e amputa um seio em razão se evitar a generalização de um câncer, por exemplo, ele age corretamente, um dano iatrogênico, e que não será indenizado, por quê? Porque não é culpa médica. Então, nesse exemplo, se a paciente processasse o médico,
haveria responsabilização indenizatória? Não, não haveria. Por quê? Porque o médico, não obstante ter causado um dano, é um dano que, pela prática médica, é correto. Não laborou o médico com culpa. Então, perceba, como a ação foi médica, esse dano seria médico, contudo, não indenizável em razão da inexistência de uma ação culposa atribuível ao médico. Aí, veja só, se a responsabilidade do hospital é objetiva, você imagina que a paciente, diante do ato correto do médico, mas que causou uma lesão, resolve processar o hospital. Se a responsabilidade é totalmente objetiva, funcionário, servidor do hospital causou um dano, então não se perquire culpa, logo o hospital irá indenizar o paciente. E aí nós voltamos para o problema que o STJ detectou. Se, diante de um ato médico, de um possível dano médico, não se apura a culpa do terceiro, do médico, o hospital vira um segurador universal. O plano de saúde vira um segurador universal contra a lei. Então, essa é a explicação do STJ. Então, o que eu percebi? Que faltava, na explicação da jurisprudência do STJ, talvez tratar aí da responsabilidade objetiva impura do Álvaro Vilaça de Azevedo. Perfeito, professor. Eu acho que a gente precisa só considerar alguns termos, e aí aqui eu queria já fazer uns apontamentos para considerar alguns termos das seguintes circunstâncias. Primeiro, a gente precisa considerar o debate da inserção, e aí, para ser extremamente neurótico e claro, a gente precisa inserir essa discussão, ou extrair essa discussão, a partir da possibilidade de pensar o direito, e sobretudo o direito médico, esse ramo do direito médico, sob a égide e a proteção do texto constitucional. Porque a gente, quando fala de saúde, a gente encontra ela disposta lá no artigo 6º da Constituição, e, portanto, direitos fundamentais, e a gente encontra disposto no artigo 196, principalmente quando a gente vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. E, portanto, aquilo que dá abrangência com características e contornos próprios, contornos pessoais, ao direito como um todo. Então, eu estaria aqui em apertada síntese falando e reconhecendo, isso é importante, porque a partir desse advento e a partir daquilo que o senhor começou no seu discurso, da possibilidade de discutir a responsabilidade civil dentro da seara de consumo, isso só foi levado para a seara de consumo porque se reconheceu e se trouxe, se desenhou e se imaginou aquela relação constitucional a partir da necessidade da proteção dos personagens de consumo. Então, o médico passou a ser um fornecedor de produto ou serviço, o hospital, por conseguinte, já era fornecedor de produto ou serviço, e o que não acontecia no código anterior, e de toda sorte, a relação passou a ser uma relação comercializada. E, portanto, abre-se um precedente, inclusive, para que nós possamos discutir o direito médico. E aí é interessante, porque você discute o direito médico à luz da proteção do médico, o direito médico à luz da proteção do órgão do CRM ou do CFM, o direito médico à luz do plano de saúde, o direito médico a partir do direito hospitalar, e, portanto, a gente passa a ter uma série de vertentes. Eu tenho uma ácida crítica, professor, em relação à responsabilidade civil hospitalar. Por quê? Porque, como regra, por adoção e norma de extensão, a responsabilidade civil na prestação de serviço, e aqui eu posso utilizar tanto serviço público quanto serviço privado, fazendo uma análise supletiva também do texto constitucional, artigo 37, parágrafo 6º, eu vou encontrar especificamente lá que a responsabilidade de todo aquele que presta serviço e causa dano a outrem tem como consequência o dever de indenizar, e esse dever é na modalidade objetiva. E aqui eu também tenho aquilo que o senhor falou com muita clareza no Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento direto de responsabilidade objetiva do estabelecimento. E a gente não pode esquecer, prof, que eu ainda tenho o dano por ricochete. Porque a possibilidade de reconhecimento do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer que mesmo aquele que não participa do evento danoso seria equiparado àquele que sofreu o dano para efeito indenizatório. Então eu tenho uma norma de arrastamento que abrange completamente. Para mim, a tentativa, e óbvio, o professor Álvaro Vilaça é um lorde, é um gentleman, escreve desde antes da gente pensar em nascer, longe de mim contrariá-lo. Acho até que é uma forma elegante de encontrar uma saída, mas, na verdade, os tribunais eles temem o enfrentamento com a teoria do risco. E aí eles criam um precedente, sempre com aquele discurso, infelizmente o discurso por trás de toda a circunstância eu não posso dar macroeconômica àquele que seria um garantidor.
quando de fato nessa relação específica ele é um garantidor. E a gente pode trazer aqui as circunstâncias que são diferentes, professor. O senhor narra um episódio efetivo em que o médico faz uma mastectomia e perfeitamente o senhor está certo. Ele não comete, em que pese exista o dano, ele não tem uma responsabilidade que traz o adereço culposo para vincular a responsabilidade civil. Entretanto, se isso é em um atendimento necessário, emergencial, urgente, era tudo aquilo que ele podia fazer, eu entendo que tanto ele quanto o hospital se encontram livres da responsabilidade. Mas veja, se essa opção é uma opção, e aí aqui a gente vai entrar na discussão também do dano estético, eminentemente estético, em que o hospital cede o espaço clínico dele para que esse médico, que por vezes, eventualmente, não tem a habilitação técnica necessária, em que pese a cidade conheça como tal, e vem, porventura, a gerar um dano ou causar um problema circunstancial, eu entendo ser perfeitamente possível a aplicação da responsabilidade civil objetiva. E, inclusive, militei alguns casos, professor, alguns casos concretos, em que o juiz separou completamente as responsabilidades e atribuiu essa regra, inclusive fazendo alusão de que, em que pese o STJ entender que o hospital aqui seria um iminente garantidor, o hospital assume o risco dessa relação jurídica. E quando ele assume o risco da relação jurídica e o risco pro bônus e pro malus, quando ele assume o risco desta prática, alguém precisa garantir, afinal das contas, o consumidor, que é o hipossuficiente, que é o vulnerável, que é o frágil dessa relação jurídica. E, como tal, ele precisa ser protegido. Porque estamos falando, acima e antes de tudo, não apenas de um texto legal, mas estamos falando de uma garantia fundamental que foi transferida e, na verdade, que tornou-se comercializável, algo que não havia nos textos anteriores. Então, se eu torno comercializável, você leva para as atitudes de comércio as seguranças de comércio. E as seguranças são previstas no texto do Código de Defesa do Consumidor. Eu estou em uma relação de vulneráveis. Porque por essa síntese e por essa análise do STJ, não haveria responsabilidade. Portanto, quem fica com o dano? A parte, o vulnerável, que acaba se quedando inerte. Ele acaba sofrendo, experimentando exclusivamente o dano que a ele foi provocado. Ou seja, porque é fácil desconhecer a teoria do risco e, óbvio, que ali, se ele assume risco diretamente, a responsabilidade dele é hospital. O médico cumpre o seu papel, cumpre o seu mistério institucional, e se não houve qualquer espécie de possibilidade de negligência, imprudência ou imperícia, é óbvio que nós não podemos falar em qualquer espécie de conduta que tenha querido aquele resultado. Entretanto, alguém precisa pagar essa conta. E sendo o Estado, e veja, essa norma de exceção, ela é para o Estado, também do texto constitucional, e é para o hospital particular. Porque se nós levarmos essa discussão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, certamente nós conseguiríamos uma repercussão geral, dando a ênfase de que eu não estou discutindo apenas uma relação de direito de consumo, eu não estou discutindo apenas ela só é relação de direito de consumo, porque houve um empréstimo constitucional como direito fundamental para que os médicos, os hospitais, os planos de saúde, as clínicas, a Agência Nacional de Saúde, todos eles instituíssem uma saúde profissionalizante. Uma saúde em que, já que eu presto um serviço, eu arco com as consequências desse serviço. E aí, mitigar isso, eu temo que talvez fosse temeroso, no sentido de que nós temos uma grande maioria de população. Hoje, por dados estatísticos recentes, nós estamos discutindo planos de saúde, por exemplo, ou seja, as técnicas de saúdes auxiliares ou saúdes complementares, há mais de 50 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde. E se eu simplesmente aplico a regra do STJ de responsabilidade mitigada, de responsabilidade, na verdade, na prática, o que o STJ faz é, olha, eu tiro a teoria do risco aqui completamente, portanto, eu acrescento a culpa, que é a responsabilidade civil, regra do Código Civil, não do CDC, porque o CDC é objetivo. O CDC já reconhece desde pronto. Esta relação é uma relação tutelada diretamente pelo texto constitucional, porque ele é parido e gestado 2 anos depois da Constituição. Então eu preciso defender o hipossuficiente e o vulnerável e transfiro essa responsabilidade para que o vulnerável venha provar que ele sofreu de fato um dano, ou que o hospital promoveu de fato o dano. E aí a gente tem um problema seríssimo.
Exato, Pode falar, professor. professor. Não, a gente concorda na crítica, mas a gente precisa fazer um alerta sobre essas posições, né? O STJ tem dito estranhamente, né, que esse é o grande mote da nossa discussão, que em alguns Perfeito, casos a responsabilidade do hospital seria subjetiva. perfeito. A tentativa de aportar no Álvaro Glacis de Azevedo, no professor, é tentar explicar o porquê, né? Mas assim, por que é importante diferenciar dano hospitalar nessa discussão? Ainda que a gente não desejasse que essa discussão fosse necessária, né? Mas por que é importante diferenciar o dano hospitalar do dano médico? Porque a partir da origem do dano, se for a partir de um dano de uma atividade tipicamente hospitalar ou de um dano de uma atividade tipicamente médica, existe essa bifurcação de entendimento. Então, uma coisa que a gente pode consolidar para os nossos amigos aqui, Aline Lareira, nossa amiga Sara Serruia, entre outros amigos que chegaram aí, sendo o dano decorrente de uma atividade de prática exclusiva do hospital, essa discussão nem se aplica, porque a responsabilidade objetiva pura, sendo objetiva pura, a gente nem vai questionar esse debate inteiro. Então é preciso Lógico, deixar esse elemento claro para os colegas que nos ouvem, né? lógico. Agora, por outro lado, quando nós olhamos a discussão em relação ao ato praticado pelo médico que vem a causar dano, aí essa discussão tem maior relevo. Então, meu amigo, o que acontece? Por que eu considero esse debate importante? Primeiro, porque o STJ não... Esse recurso, a responsabilidade objetiva impura, não foi utilizado pelo STJ, até onde eu conheço. Então, não é esmiuçado, aparenta até no primeiro momento uma violação, pode até ter ocorrido, enfim. Mas por que ela se revela importante? Primeiro, para que o advogado do paciente, para dar um exemplo aqui, ele perceba que ele corre o risco de passar por uma discussão desse tipo. Então, o advogado Perfeito. do paciente, percebendo que se trata de um dano médico, ele precisa ao menos se preparar para a possibilidade de o hospital alegar que não houve culpa do médico, já que não é um dano hospitalar, é um dano médico. Perfeito. Nesse sentido, aí uma questão que pode amenizar esse problema que você mencionou, que é do vulnerável, do hipossuficiente tendo que provar sem ter recurso técnico, nós temos aí a inversão do ônus da prova, do artigo 6º do CDC, nós temos a carga dinâmica no CPC do ônus da prova também. Então, por que essa nossa discussão aqui é importante? Porque por mais que nós tenhamos críticas severas ao STJ, se nós vamos dançar a dança ouvindo essa música do STJ e eventualmente a gente não venha conseguir um overruling, um distinguish, a gente precisa se preparar, se municiar. Então, esse debate sobre a responsabilidade objetiva impura em relação à responsabilidade do hospital quanto a um dano médico, ela pode ser de conhecimento necessário na prática advocatícia para se Sem evitar sombra uma de dúvida. derrota, né, lá na Sem frente. sombra de dúvida. Professor, e assim, aqui tem vários jovens advogados, inclusive a presidente da Jovem Advocacia está aqui e a gente podia mandar um recado para eles. Sara, minha querida, toda a Jovem Advocacia que está aqui, o debate referente ao dano médico e dano hospitalar abre um grande leque de oportunidades, porque você pode estar em várias circunstâncias, em vários momentos, defendendo várias características distintas, entretanto entendendo, sobretudo, que você advoga e milita e quando pensa, e aí aqui eu quero já desmistificar, professor, algo que durante pelo menos 50 anos a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito, e a própria sociedade tem feito isso e tem dito, olha, a OAB é extremamente ágil e ela é pelos advogados. Na verdade, desmistificando isso, a OAB, assim como a Defensoria, ela é da sociedade. A Ordem dos Advogados ela funciona em favor da sociedade, tanto por isso, e que foi reconhecida enquanto autarquia pública de regime sui generis, que a OAB, se fosse entidade privada e, portanto, cuidasse exclusivamente dos advogados, ela não interviria nas boas causas da sociedade. E, portanto, essas discussões que nos unem e que nos tocam, levam em conta que nós abrimos aqui com esse diálogo a possibilidade de que o jovem advogado encontre no direito médico, no dano hospitalar, no direito hospitalar, uma série de vertentes possíveis de linhas de trabalho.
especializar-se, A própria defesa compreender. do advogado do hospital, né, vai trabalhar. Perfeito! A defesa do advogado no hospital, a defesa em procedimentos administrativos do médico no CRM, os ataques que os médicos vêm sofrendo hoje, nas mais variadas circunstâncias. Às vezes o médico, porque ele é o médico cirurgião plástico, super conhecido da cidade, mas ele está no plantão lá no 28 de agosto, e aí, diante de um evento grave, a criatura se arrebenta toda e ele precisa lá reconstituir a face da pessoa, não fica às mil maravilhas, e a pessoa vai lá e entra com ação judicial dizendo que o médico errou e que teve responsabilidade porque ele não ficou bonito. Desculpa, mas aqui eu tenho duas características completamente diferentes. É como o senhor falou, a responsabilidade como regra do médico, ela é responsabilidade civil de natureza subjetiva. Assim como a responsabilidade penal, ela é de natureza subjetiva porque prescinde a existência da culpa. O que a gente discute aqui é se a discussão da quebra da responsabilidade objetiva, regra, do direito do Código de Defesa do Consumidor com relação à interpretação que o STJ tem dado, as espécies de danos provocados pelos hospitais nos pacientes, ela pode ser de natureza mitigada. Ou seja, não é de cara de natureza objetiva, porque se fosse, caberia apenas o julgador quanto indenizatório. Identificar nexo, dano e conduta, e o dano indenizatório seria o que deveria ser feito. Professor, há uma decisão, inclusive decisão em sede de controle de constitucionalidade, salvo o melhor juízo, depois eu disponho para todo mundo em ADIM, que foi julgada ainda pela ministra Ellen Grace, que faz a flexibilização e cria a teoria da responsabilidade civil por omissão no Estado. E a gente entende que a responsabilidade civil por omissão passa a não ser mais um modelo de responsabilidade por risco, porque ou eu preciso provar que existiu de fato omissão, e aí sim eu teria a responsabilidade à luz da teoria do risco, a responsabilidade direta, objetiva, lá do Ausbildung alemão, ou eu não teria a responsabilidade de regra como sendo uma responsabilidade objetiva, eu teria a responsabilidade subjetiva. Mas para que isso? Para desonerar o cofre público. É uma decisão muito mais política do que uma decisão jurídica. E entende-se naquele momento que a enxurrada de indenizações contra os estados, contra os hospitais municipais, estaduais e federais, eventualmente, eram enormes. E aí, portanto, o Pretório Excelso se pronuncia com essa circunstância. Fica à vontade. A mineira aí, meu amigo, Plácido Arraes, que inclusive é o editor desse livro, né? Novos Danos aí. Que legal. Feliz. Seja bem-vinda, muito obrigado. Uma sumidade aí do mundo dos livros, né, do Brasil. Coisa aí, boa. Eu gosto dessas coisas de livro, eu gosto. Nós gostamos, ele sabe que a gente gosta. Meu amigo, justamente esses debates realmente envolvem essa questão da mitigação e muitas vezes a questão da jurídica, é política. Né? E eu vou tentar um esclarecimento para os nossos amigos. Fica à vontade. Aqui, dessas três expressões, né? Por que Álvaro Vilaça chamou de responsabilidade objetiva impura? Porque Fernando Antônio Vasconcelos chamou esse termo de responsabilidade objetiva mitigada e por que Eduardo Dantas chamou de responsabilidade objetiva postergada? Vou começar pelo último. O professor Eduardo Dantas tem um trabalho impecável e muito forte e incisivo de direito médico, inclusive fora do Brasil. O que acontece? Por que, na visão dele, esse fenômeno que nós conversamos aqui seria uma responsabilidade objetiva mitigada? Porque, basicamente, se o dano é de origem médica e o hospital é processado, a responsabilidade do hospital continuaria objetiva. Contudo, ela seria o nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o dano seria uma ação culposa do médico, porque foi um dano de origem médica. Então, haveria um deslocamento da culpa para a própria avaliação do nexo de causalidade. Por quê? Porque, segundo essa perspectiva, seria um absurdo responsabilizar o hospital, e aí o nosso exemplo clássico aqui, porque o médico agiu corretamente, mas causou um dano necessário, como a retirada dos seios. Então, o que ele diz? Que a responsabilidade continua objetiva, contudo, o nexo de causalidade, nesse caso, seria apurado a partir de uma ação do médico, já que o dano é médico, não dano hospitalar. Por que seria, na visão do professor Vasconcelos, uma responsabilidade objetiva mitigada? Porque ela depende da análise de culpa de um terceiro, que seria o médico. Né? Aí também deslocando isso para o setor do nexo de causalidade. Bem, se há dano, mas o dano é correto, nosso amigo Iguzani. Doutor Iguzani, seja bem-vindo, prazer.
Olá, todo mundo. Então, meu amigo, haveria esse deslocamento da culpa, a responsabilidade objetiva, mas a culpa desse terceiro que causou dano médico seria apurada dentro do nexo de causalidade. Isso mitiga, de certo modo, a responsabilidade objetiva, mas ela continua objetiva. Por quê? Porque a responsabilidade do hospital continua não sendo vinculada à culpa do hospital. A culpa Perfeito. seria do terceiro, porque a ação foi do médico. O dano nessa classificação, dano hospitalar é dano médico. Dano propriamente dito seria do médico e não do hospital. Isso, a partir da ação dele. Né? E aí, por fim, a expressão do professor Álvaro Vilaça de Azevedo seria objetiva e impura. Por quê? Porque a responsabilidade do hospital continua objetiva, contudo, ela depende da análise de culpa de um terceiro, que é o médico. Então, ela não é totalmente pura porque se fala em culpa. Não do agente, pessoa jurídica, fornecedor de serviço, mas de um terceiro, que é o médico, que tem responsabilidade subjetiva pelo parágrafo 4º do artigo 14. Então, tentando explicar de onde vêm essas expressões, né? E haveria, por essa lógica, embora a STJ não esmiúce tanto quanto a gente está fazendo aqui, mas se fosse a nossa tentativa de explicar é que o STJ adotou, ainda que em silêncio, essa teoria da responsabilidade objetiva impura. Deveria tê-lo feito expressamente, mas não fez. Perfeito. E a gente ainda tem uma outra possibilidade, professor. A possibilidade que hoje, nos anais da Europa, já justapondo a posição de que o direito precisa ser estudado sobre o ponto daquilo que eu discuti com o senhor na nossa última live. Direito passa a ser estratégia de linguagem e, portanto, obedece à filosofia da linguagem. E se assim o faz, a sua interpretação precisa ser feita a partir de um contexto literal da norma, e aí a gente faz uma análise, essa que a gente está se debruçando, da análise literal da norma, mas a gente também tem dois outros aspectos ou duas outras dimensões de análise, analisando sobre o aspecto pragmático e epistemológico. E aí, e principalmente, quando eu estou fazendo reflexões que traduzem uma necessidade que advém do texto constitucional como direito fundamental, eu ganho valor vivo nos contornos de dignidade. Porque se eu faço uma reflexão de forma ampla, é óbvio que a gente entende a infeliz indústria do dano moral, do dano estético, do dano em si. Porque, infelizmente, por culpa de uma grande expansão da advocacia no Brasil, da prática predatória que é feita por alguns colegas que, ao invés de resolver de forma extrajudicial, com a mediação, com a conciliação, com a arbitragem, que seria muito mais fácil em métodos alternativos, judicializa, demanda tudo e tudo vira dano moral, e tudo vira dano estético, e tudo vira dano material, quando, na verdade, a gente sabe que isso não existe. E aí eu receio que o problema esteja no freio do enriquecimento sem causa. Mas, analisando sob o prisma de que nós não estamos tratando com uma mercadoria natural, nós estamos tratando, a prestação do serviço efetivo é a prestação da saúde. E não há que se falar em dignidade do sujeito sem que esse sujeito tenha saúde, sem que esse sujeito possa estar com a sua circunstância física, psicológica, saudável. E aí, analisando sob o prisma da saúde e da relação do dano em que eu posso vir a provocar, em detrimento da não obediência da responsabilidade civil, eu teria uma análise de um prisma que vai além da interpretação literal. E talvez, a partir da interpretação filosófica, se consiga compreender, e óbvio, à luz da filosofia da linguagem. Porque se direito é linguagem, e se a linguagem serve para interpretar símbolos, os símbolos devem ser interpretados das mais variadas maneiras. E aqui, o objetivo de construção do legislador para o Código de Defesa do Consumidor, o recado foi claro. Na interpretação simbólica, o recado é claro, eu preciso preservar quem menos tem. Eu preciso olhar com olhos atentos e com olhos dignos, protetivos da necessidade estatal, montando um muro de arrimo em favor deles. E aí, pelo amor de Deus, a gente sabe que o aspecto hospitalar é caríssimo. Advogar para o hospital é muito complicado porque o custo de um hospital é muito caro. Entretanto, principalmente quando ele abre a modalidade de saúde e ele passa a atingir a saúde, seja de forma complementar através dos planos de saúde, seja no oferecimento direto, ou seja a partir da prestação de serviços de saúde em convênio com a saúde pública, eu estou vendendo saúde.
E quando eu estou vendendo saúde, a discussão ela sai do Código de Defesa do Consumidor. Ela parte diretamente ao nosso sol, que é o texto constitucional. E, portanto, eu tenho que observar um valor constitucional que é valor fundamental. É valor humano, professor. Porque aqui a gente não está discutindo só direito fundamental, já que a saúde é um valor humano. Ou seja, está lá na Carta de Constituição dos Direitos Humanos. E, portanto, a gente está discutindo um direito humano e aí eu ganho um prisma e um contorno epistêmico completamente diferente. Para falar sobre o tema, eu preciso falar sobre o tema me debruçando sobre o fato de que eu estou diante de um objeto que foi comercializado. Esse objeto que é comercializado se chama saúde, ou prestação de serviço com relação à saúde. E eu preciso dignificar essa prestação. Porque se eu não o faço, eu tenho uma séria tendência à injustiça e o injusto sempre arrebenta o mais fraco, infelizmente. Exatamente, professor. E agora há pouco, na verdade, em algumas ocasiões aqui nessa conversa, tu ressaltaste bem essa questão da peculiar natureza da relação médico-paciente, da relação que envolve o direito à saúde. E aí eu separei aqui, enquanto você falava, eu abri o Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica de 2019, ele fala expressamente que a relação médico-paciente não pode ser praticada meramente como um comércio, e nem que essa relação personalíssima caracterizaria aí uma relação de consumo. Aqui a gente tem que ler até com algum cuidado, né? Mas aí deixando abraço para nosso amigo José Roberto, Beron, Evelyn, a Ragélia também teve por aqui, abraço pessoal. Meu amigo, o que é importante pensar? Quando você interpreta o Código de Ética Médica, se percebe claramente que se trata de uma ferramenta administrativa para apuração de ilícitos éticos. Então, dentro desse contexto, é admissível que se pense que a natureza personalíssima da relação médico-paciente não caracteriza a relação de consumo. Óbvio que o fato de não se exacerbar a característica de comércio não pode também caracterizar que se trata de uma profissão liberal. Então, o que acontece? É preciso pensar também que a jurisprudência dominante, a doutrina também, entendem que a relação médico-paciente é de consumo. Perfeito. Então, pensando nisso, já que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução não pode sobrepor hierarquicamente a lei, não é? Perfeitamente. Então, qual a conclusão possível aqui? Que não se pode exacerbar em detrimento do ser humano e da relação médico-paciente os fatores meramente de consumo, como se fosse qualquer atividade de consumo ou como se fosse qualquer atividade de comércio. Mas quando a gente sai dessa esfera ética, inevitavelmente, os médicos precisam ser orientados naquela prática jurídica defensiva, medicina defensiva, para formar provas, porque eles têm que ser orientados que eles podem ter contra eles a necessidade de provar que agiram corretamente. Ao contrário de processos civis comuns, em que o autor comprova o fato constitutivo do seu direito, quando o juiz inverte o ônus da prova, passa o réu, no caso o médico, por exemplo, a ter que provar que não agiu com culpa. Então, e na regra, professor, nessa discussão, só pelo simples fato do reconhecimento da jurisprudência majoritária determinar que isso é uma relação de consumo, o médico se coloca como enfrentado pelo artigo 6º, inciso 8º, ou seja, pela inversão própria. Então, aí é como o senhor falou, ele vai ter, além de desesperado, e aí veja, as regras do Código de Ética Médica, elas falam, são regras deontológicas e citológicas. Elas vão falar de direitos e deveres do médico, mas ninguém esqueceu de dizer para o médico, aliás, ninguém lembrou de avisar para o médico, quando ele se formar, ele vai ter que sair de lá, criar uma pessoa jurídica, administrar o escritório, ele vai ter que sofrer com eventual dissabor que qualquer espécie de paciente dele tem, ou da família do paciente, que porventura ele tenha feito o máximo possível, e não basta que ele tenha feito o melhor. Ele tem que ter feito o melhor e ele tem que provar que ele fez o melhor. É exatamente isso que o senhor está colocando. Perfeito. Mandando abraço agora para Geisla, Dani, Fábio, Tâmara. Pessoal, abraço. Muito obrigado pela participação e companhia aqui com a gente, né? Cada um na sua casa. Muito legal. É um tema de muita atualidade, meu amigo. Então, muito legal. É preciso que o direito médico chegue aos estudantes de medicina, né? O médico não precisa ter medo do direito do consumidor. Ele precisa conhecer minimamente o direito do consumidor para que, em face de uma demanda, ele possa lograr êxito, sair vitorioso. E eu dou um exemplo. Nos Estados Unidos, onde as demandas, a partir do punitive damages, nossa amiga Jéssica lá, a partir da ideia de danos punitivos, a indenização altíssima,
Então, os médicos Perfeito. acabaram criando uma prática de medicina defensiva muito forte. Só para dar um exemplo, há médicos nos Estados Unidos, eu recomendaria que, nos casos mais delicados, os médicos fizessem isso aqui também com autorização do paciente, que é a de gravar o momento em que o médico dialoga com o paciente para dar informação, esclarecer a informação e obter o consentimento esclarecido. Então, além daquele termo de consentimento esclarecido, por que não gravar o diálogo rico? Por que não permitir ao paciente esclarecer alguma expressão que tenha sido um pouco mais complexa? Então, isso tudo gravado permite que o médico, no futuro, venha se desonerar, eventualmente, de responsabilidade por falta de cumprir o dever de informação, por exemplo. Então, Com nós temos casos certeza. de médicos que foram na mesma situação, foram obrigados a indenizar e outros não. Exemplo, a vasectomia. Existe uma possibilidade mínima de que aquele que é infértil venha se tornar fértil. Então, nós temos casos de médicos que indenizaram e médicos que não indenizaram. Por quê? A diferença se encontrava na prova, nosso amigo Anderson, queridão, a diferença está exatamente na prova de que a informação foi dada. Então, Perfeito. já vi casos também em que, não obstante o termo de consentimento esclarecido, ele foi desconsiderado. E foi desconsiderado por quê? Porque a linguagem era muito complexa para o paciente. Então, Perfeito. entendeu-se que o paciente não foi informado. Então, esses são alertas, a gente está sendo muito rápido aqui, mas são alertas para se orientar o médico, ao profissional da medicina, porque isso também fará bem ao paciente. O paciente bem informado, bem comunicado, que compreende, vem assinar de maneira livre e esclarecida um termo de consentimento. E as chances desse médico vir a ser processado diminuem, porque o paciente estará ciente dos riscos. Com certeza, meu irmão. E além do que, isso aproxima o médico com a ideia da medicina humanizada. A ideia, o objetivo, Anderson, um abraço, hein? Um abraço para você, obrigado pela oportunidade de estar aí conosco. Além do paciente estar esclarecido, nós temos uma circunstância que fortifica a relação e que protege as duas partes. Porque quando eventualmente, o paciente até acredita completamente no médico, confia completamente no médico, mas nós sabemos que, por exemplo, toda espécie de intervenção cirúrgica é um sério risco à vida, porque você vai a anestesia geral e a gente não sabe como o corpo reage às anestesias gerais. E aí, se numa dessa você vem a falecer, o paciente assentiu expressamente, ele disse que poderia, ele confiava no médico, mas a família vai ficar revoltada e ela tem o direito dessa revolta e, portanto, ali como passa a tutela jurisdicional às mãos dos descendentes, dos ascendentes, do cônjuge, o médico vai sofrer um processo indenizatório e em decorrência dessa documentação, dessa filmagem, ele estaria completamente livre de eventual existência de ato danoso, ou seja, não cabe a composição. Uma dupla, né, professor? Se eventualmente o médico não tiver informado da maneira devida, isso vai ser notado no vídeo também, né? Mas pelo menos ele abriu a oportunidade e ele usou de boa fé. Eu acho que assim, as interpretações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e o processo de interpretação do direito como um todo, ele prescinde a interpretação da boa fé. E quando o médico age dessa sorte, ele age em boa fé. Uma outra circunstância que é extremamente interessante para os médicos em qualquer espécie de exame invasivo, sobretudo de médicos homens, em pacientes mulheres, que sejam devidamente acompanhados. Porque o acompanhamento é pelas enfermeiras, por eventual filmagem com consentimento da paciente, lhe exime de, inclusive, eventuais responsabilidades não apenas civis, mas responsabilidades penais e administrativas. Porque assim como nós, na OAB, temos uma autarquia pública de regime sui generis, o CRM também e também pode cassar a licença do médico caso ele não tenha esses deveres objetivos de cuidado, que na verdade são deveres de bom senso. Hoje em dia, na sociedade pós-moderna, não obstante ao fato de ser honesto, de agir decentemente, você precisa provar essa honestidade em tempo integral e provar em tempo integral que você é decente. Afinal de contas, o histórico é de casos chocantes, nós conhecemos casos conhecidos e chocantes que tomaram mídia nacional e que vieram até uma responsabilidade penal mais grave, de médicos renomados. Então, é um alerta aos colegas médicos também. E eu falo isso, meu querido amigo, porque eu tenho um filho que ele é semi-médico. Na verdade, era para ele estar formando agora, mas infelizmente, por conta dessa pandemia, isso foi adiado, porque é o FAM, nossa querida Jaqueira,
A UFAM parou toda a sua movimentação esse ano, jogando tudo para o ano que vem. Então, ela rompe as barreiras do ano de 2020 acertadamente e joga tudo para o ano que vem. Mas então eu tenho um cuidado quase que dobrado, né? Porque daí você precisa conhecer direito o médico, porque tem filho médico. E aí tem que sempre aconselhar, sempre discutir, sempre debater. Talvez por isso essa intimidade com o direito médico. Além de ser ramo, sub-ramo do direito civil, né? Falar de responsabilidade civil, então, meio que corre nas minhas veias naturalmente, graças a Deus. Bom, amigo, parabéns pelo filho, viu? Deve ser muito bom você visualizar não só na sua casa a sua própria carreira, como uma carreira também igualmente admirável, né? Parabéns pelo filho, deve ser um orgulho, ainda mais formado lá perto da Jaqueira, né, na UFAM. É verdade, lá na FM, né? Não é na FT, mas é na FM. Olha, um abraço. Grande professor Ileano Praia, um beijo, meu querido. Um ícone, O senhor né? tá me devendo um churrasco, hein? Tá me devendo desde que eu marquei um churrasco, vou para Paris, não marquei um churrasco para Nova York. Eu disse, pô, Ileano, para de humilhar os pobres. Mas olha, se ele firmar o compromisso agora, como eu estou participando da live, eu vou também, cara. É, exatamente. Leano está convocado, hein, professor? E Leano, ele foi monitor de Silvio de Salvenosa, na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo, quando ela começou. É realmente um grande gênio do direito civil, conhece bastante. Passar essa quarentena, a gente tem que se reunir para um café e um bate-papo jurídico aí. Com certeza, com certeza. Meu amigo, é uma alegria conversar com você. Na verdade, a gente cruzou aqui direito do consumidor, direito civil, ética médica, né? Direito constitucional. De certo modo, até a sociologia da medicina aqui, ali de Perfeito. leve, já que a gente está falando do comportamento dos médicos em relação Olá, formou, hein? Estão todos convidados. Formou, Maurílio. Agora já era. Professor Heleno Praia, a conta é sua, viu, professor? Dá um print aí, ó. Vamos salvar. Dá isso, para ter como provar. É isso, meu amigo. Muito feliz de conversar com você mais uma vez. Espero que nós criemos outras pautas aí para conversar. Dano temporal, dano médico, dano hospitalar, são temas que eles são novos, né? São temas que estão na nossa velha responsabilidade civil. Nossa amiga Simone, doutora Simone, queridíssima. Na época que eu advoguei no escritório do Lino Xígero, a gente foi parceiro lá também, minha prima Maia. Seja bem-vindo. A gente tem que fazer um grande encontro. Precisamos fazer um grande encontro quando tudo isso acabar para comemorar a vida, para brindar oportunidade, para falar de direito. A gente tem que criar esse ânimo e fazer esse movimento, né? Transformar disso no nosso novo normal, um grande movimento em que a gente vai debater direito sempre que tiver oportunidade, sempre nas horas vagas, até porque, graças a Deus, esse espaço de tempo nos deu oportunidade de fazer aquilo que a gente não tinha tempo, que era estudar, voltar a ler intensamente. Exatamente. Você estaria na sua casa lendo, eu também, e a gente nem ter a ideia de dialogar com os amigos desse jeitinho, né? Lendo de forma desesperada, porque a gente não tinha tempo, tinha todos os afazeres e tinha que ler de qualquer jeito. Agora a gente está tendo oportunidade e tempo de ler de forma tranquila. Inclusive ler coisas que... Simone está te notificando aí, meu amigo. Simone é minha querida Simone, que discute comigo o tempo inteiro, conselheira. Maravilha. A gente discute o tempo inteiro, mas eu já falei para ela que ela é minha amiga. Ela sofre bullying, mas ela é minha amiga. Ela tem uns posicionamentos firmes e ferrenhos. Não, você está confessando o bullying. Eu diria para você permanecer em silêncio, meu amigo. Mas ela faz comigo também. Ela não perde a oportunidade. É um bullying recíproco. Se é chumbo trocado, a gente consegue compensar culpas e resolve tudo. Não é penal, com certeza. Meu amigo, muito obrigado. Acho que o nosso tempo já vai completar 1 hora, né? Vai completar. Um abraço para a família aí. Parabéns mais uma vez. Para você também, meu querido. Do fundo do coração, muito obrigado. Estamos juntos. Vamos ver se a gente, além do churrasco, da festa, da Simone e do Eleano pagando a conta, vamos ver se a gente escreve também algumas coisas legais para deixar para o pessoal. Vamos, amigo. Obrigado, viu? E até breve. Tamo junto, meu irmão. Beijo no coração. Fica com Deus. E se tiver oportunidade, fique em casa. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo, hein? Até a próxima.